Oiê, vocês estão felizes? Bem, talvez você não tenha um motivo hoje para estar feliz, mas a questão é, nós precisamos mesmo de motivos para sermos gratos? Deus me trouxe essa reflexão há alguns anos atrás. Eu fazia parte de um GC e no dia do GC eu tinha ido ao supermercado com meu marido, que na época era meu noivo, né? E eu encontrei com um rapaz que tinha estudado comigo e ele tava muito doente e ele tava meio que desenganado, assim, pela medicina. E aquele dia eu voltei pra casa pensativa, sabe? Porque a gente é ensinado assim, olha quanta gente morrendo, olha quanta gente sofrendo, seja grato pela vida que você tem e tal. E eu voltei pra casa refletindo que eu realmente tinha que ser mais grata, porque um menino da minha idade tava perto da morte e tal. E enfim. E aí eu cheguei no GC. E no GC, que na nossa igreja são aqueles grupos pequenos, em outras igrejas são chamadas de célula, na nossa igreja se chama grupo de crescimento. E à noite eu reunida ali com elas, e cada uma compartilhando um pouco de como é que foi a sua semana, o seu dia. E eu comecei a falar sobre a experiência que eu tava tendo aquele dia, que Jesus estava falando comigo. E aí, de repente, eu olhando assim, eu lembrei. Eu olhei pro rostinho de uma senhora que fazia parte do nosso GC e ela tava muito doente. E de repente, tomada por uma sabedoria assim, tipo, caraca, não fala isso que não vai dar certo. Então assim, o meu testemunho seria sobre a desgraça de uma pessoa que me fez me sentir grata pela minha vida. E de repente ali naquele GC tinha uma pessoa que tava vivendo uma vida, aos olhos de muitos, uma vida desgraçada. Mas conviver com ela aqueles meses, e realmente ela morreu da doença, mas conviver com ela aqueles meses naquele grupo me fez entender que a gratidão não tinha a ver com o meu estado ali naquele momento, sabe? Porque ela era uma senhora muito cheia de alegria, cheia de vida, por mais que a morte estivesse rondando ela, muito grata, muito alegre, ela era muito ativa, e então eu comecei a olhar para aquilo. Qual o sentido de eu querer ficar feliz porque eu estou vendo a vida do outro difícil, quando na verdade as palavras de esperança de Jesus é para todos e não só para aqueles que estão bem? Então toda aquela situação de Deus, como assim? O Senhor não é um Deus de esperança só para quem, sabe, não tem doença, para quem tem um bom emprego, para quem tem uma boa família. O Senhor é a palavra de esperança para todos, principalmente para aqueles que estão doentes. Então, como é que eu vou dar um testemunho que eu me tornei grata pela minha vida porque eu vi uma vida desgraçada? E se eu fosse a vida desgraçada? E se a pessoa que eu estiver comunicando, e se você que está vendo esse vídeo é uma pessoa desgraçada segundo o padrão desse mundo, você precisa ter motivos para ser grato? Em Tiago 1:2 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então esse texto, ele faz entender que quando você chega numa estatura de filho maduro, numa estatura de gratidão plena, nada mais te falta. Então, essa frase é forte, segura que ela é pesada. Não tenho motivos para ser grato, mas porque sou grato, atraio motivos. Se eu soubesse soltar um efeito... Se eu soubesse soltar um efeito... Que difícil. Se eu soubesse soltar um efeito especial, se eu tivesse uma edição super top, eu ia pôr um agora, nesse momento. Porque a questão é, eu não preciso de motivos para ser grato, porque o meu coração, ele é um buraco tão sem fundo, que eu vou ficar querendo motivos, e o dia que eu não tiver motivos, eu vou falar... Hoje eu não vou ser grato porque eu não tenho motivos. Mas é totalmente o contrário, o reino de Deus é um reino de ponta-cabeças. De ponta-cabeças.
O reino de Deus é um reino inverso, é um reino de ponta cabeça. Então, o que faz sentido no nosso mundo não faz sentido no mundo de Deus. E o que faz sentido no mundo de Deus não faz sentido para nossa cabecinha pequenininha e medíocre. Então, eu não preciso de motivos para ser grato, eu sou grato e por isso eu atraio motivos. Então, eu sou grato pela casa que eu tenho e de repente a casa não mudou, ela continua a mesma, mas os meus olhos mudaram. Então, eu enxergo uma casa incrível, uma casa top, uma casa maravilhosa. Então, o meu casamento pode estar terrível, mas se os meus olhos mudam e eu sou grato pelo meu casamento, ele não mudou, mas os meus olhos mudaram, então, tipo, tudo de repente começa a mudar, o meu emprego começa a mudar, a minha mente começa a mudar. Então, quando alguém me faz uma proposta de tipo, por que você não estuda isso? Por que você não faz aquilo? Que antes eu falaria, Não, isso não vai funcionar. mas porque os meus olhos mudaram, porque o meu coração mudou e porque eu sou grato, eu olho para aquilo e falo, uau, isso pode ser uma oportunidade da minha vida mudar. Por que isso tem sido tão incrível para nós? Porque desde a época que eu comecei a dar passos e entender essa nova mentalidade, realmente tudo tem mudado na minha vida. E o mais louco em Jesus é porque ele começa transformando a nossa ótica e a nossa mentalidade, mas isso reflete no resultado automaticamente. Então, naquele período que Deus me deu essa palavra e esse discernimento, muitas coisas começaram a mudar sem mudar nada no meu exterior, só no meu interior. Mas, de repente, alguns anos depois que o meu interior foi sendo cada vez ainda mais transformado, isso começou a refletir no meu exterior. Então, hoje, eu, meu marido, minha família, a gente vive uma realidade completamente diferente do que os nossos olhos enxergariam que a gente seria capaz de alcançar. A gratidão, ela vai começar agindo no seu interior. Então, normalmente, quando a gente não tá muito grata, a gente olha o Facebook, uma fotinha, uma postagem de uma pessoa grata, a gente olha e fala assim, Também com essa vida, também com esse namorado, também com esse dinheiro, também com esse carro, também com essa casa. sabe, a gente quer achar motivo pro outro ser grato e a gente não. Mas quando a gente começar a trabalhar internamente que a gratidão, ela não precisa de motivos, mas muito pelo contrário, ela vai atrair motivos. A sua mentalidade vai mudar, a sua ótica vai mudar, a ótica das pessoas ao seu respeito vai mudar. Então, a gratidão, ela é uma portinha que ela abre muitas outras. Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, começa na gratidão, você entrega como sacrifício realmente. Muitas vezes, a sua vida pode estar tão desgraçada, e eu posso dizer porque a minha já teve um dia, que você vai achar muito difícil encontrar um motivo para ser grato. E aí que tá a questão, você não precisa de um motivo. Na verdade, nós todos temos um motivo, por mais desgraçado que a nossa vida seja, porque Deus deu a vida do seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas alguém pode achar, Isso é clichê, a minha vida continua a mesma. continua a mesma porque você não crê. Você não crê que foi liberada uma vida incrível para você. Então, exerça a gratidão, entrega para Jesus como sacrifício muitas vezes, mas isso significa que você vai honrá-lo. E minha linda, meu lindo, viver uma vida honrando a Deus é a melhor escolha que você pode fazer. Então é isso, seja grato, Deus abençoe a sua vida e se faz sentido para você, curte, manda para alguém e eu espero que você seja grato de verdade. Isso é incrível e transforma a sua vida.